Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui, diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Eu quero convidar a você já para deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar através do bate-papo que faremos nesta manhã. Hoje eu vou receber aqui uma adolescente. Ela tem uma história de vida marcada por situações que vão nos ensinar muito através das lições de vida desta adolescente. Hoje eu vou receber aqui a filha do Betinho Fonseca, ele que é fundador da banda Juízo Final. Hoje eu recebo a nossa querida Vitória Fonseca. Ela tem uma história marcante. Na verdade, ela mesmo na adolescência enfrentou a depressão, a automutilação e 2 tentativas de suicídio. E o poder do evangelho entrou na vida da Vitória Fonseca, mesmo na sua adolescência, e mudou a sua história e a sua vida. Tenho certeza que você que é pai, você que é mãe, os pais de uma forma geral, você é adolescente, você é jovem, você que é vó, tenho certeza absoluta que você será edificado através da vida da Vitória Fonseca e da experiência de vida, apesar de uma jovem adolescente que ela tem a nos orientar e nos ensinar. Por isso, te convido já para deixar seu like, compartilhar esta programação e marcar pessoas que você sabe que esse bate-papo de uma realidade tão genuína na nossa sociedade brasileira, hoje tantos adolescentes sofrendo desta enfermidade na alma, nas suas emoções, que é a depressão, alguns deles vivendo essa automutilação, alguns até vivendo essa automutilação de uma forma como um jogo. Existe o jogo Baleia Azul e alguns até fazem desse jogo uma maneira de tentar, de alguma forma, se posicionar diante ou chamar a atenção diante de algumas situações. Então, eu tenho certeza que você será edificado com o bate-papo que faremos nesta manhã. Então, aproveite, marque pessoas, compartilhe e deixe seu like. Quem está aqui é o Betinho Fonseca, acompanhando o Betinho, a sua família. Está aqui a Raquel, a esposa do nosso querido Betinho Fonseca. O Isaac é filho da promessa, muito bom tê-lo aqui. E a nossa entrevistada, que é filha do Betinho Fonseca e da Raquel. Olha só quem está aqui, a nossa querida Ana Vitória Lima da Fonseca. A Vitória Fonseca, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. A paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. É um prazer recebê-la aqui, viu? É uma honra estar aqui. Quando eu soube que você viria, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre conto para todo mundo, e todas as vezes que seu pai vem aqui, eu digo para ele que eu morava lá em Teresópolis, eu era criança, nem adolescente ainda era, já ouvia falar da banda Juízo Final. Aí eu dizia, eu quero ser igual o Betinho quando crescer. E ó, tô careca. É um prazer tê-la aqui, muito obrigado. Você nasceu aqui em São Paulo mesmo? Isso. Na Zona Norte, Zona Sul? Eu não já O não bairro, sei. não sabe onde, qual bairro? Zona Sul. Zona Sul, ok. Qual bairro? Vila Mariana. Vila Mariana, é muito bom. É São Paulino igual o pai? Sim. Mesmo? E a sua mãe é São Paulina também? Não. Não? Ela torce para algum time? Não. Também não. E o Isaac? Isaac é palmeirense. Isaac é São Paulino. São Paulino, Isaac? Meu Deus, meu Deus. Como é ter um paizão assim, referência da música gospel? Desde os anos 90 ele está na estrada. Talvez você o acompanhando veja quantas pessoas se aproximam carinhosamente do seu pai e falam, nossa, eu era criança e eu ouvia você tocando, cantando, né? Como é ter esse paizão? É uma honra, né? Eu cresci nesse meio e eu gosto bastante. E eu gosto de ver o carinho que as pessoas têm, assim como eu também tenho. É um privilégio ter alguém assim ao meu lado. Que legal. Qual música da banda Juízo Final você mais gosta? É Tua Presença como Fogo. Lembra de um pedacinho, só para dar uma palhinha pra gente? Eu não sei cantar, não. Toca algum instrumento? Não. Eu toco triângulo. Sério? É verdade. Tem triângulo. Aí, ó. Esse Celso.
A sua mãe é a Raquel. Fala um pouquinho da sua mãe, porque nós estamos acostumados sempre com o Betinho Fonseca, né? Eu acabei de conhecê-la. Fala um pouquinho da sua mãe. Minha mãe? Minha mãe é maravilhosa, minha melhor amiga. Ela Que legal. Incrível. Que bênção. Ou uma lição que você tem, assim, de vida, que a sua mãe te ensina, assim, pela postura dela, pela personalidade dela. Qual é a grande lição? Muita força. Ela é muito guerreira e eu aprendi bastante com ela em ser forte, em ser firme a Deus. Aprendi muito com ela. Que bom. Ô, Vitória, quem manda em casa, você ou Isaac? O Isaac. Isaac? Ô, Isaac, você tá mandando em todo mundo lá, né? Caramba, que bom. Uma comidinha que você goste, um prato assim preferido, que a sua mãe faz. E o seu pai, ele cozinha também? E se cozinha, o que ele não cozinha nada, nem um ovo frito? Não. Ô, Betinho, que isso? Mas e a sua mãe? Qual é o prato preferido que você mais gosta? Não sei, minha mãe faz tudo de bom. Gosto muito de estrogonofe. Estrogonofe? Pessoal da Manhã Manda Aqui, ninguém acredita, dona Raquel, faça-nos favor de levar na sua casa, preparar esse estrogonofe para dizer se ele é bom ou não, tá bom? Estamos nos convidando para ir com todos os nossos familiares ainda. E aqui somos 5, então vai umas 20 pessoas mais ou menos. Uma lembrança gostosa da sua infância. Você é uma adolescente, 16 anos, eu quero até pedir desculpas aos internautas, que eu falei que você tinha 14 anos. Você tem 16 anos. Uma lembrança gostosa da sua infância. Eu cresci nos eventos com meu pai, então muitas dessas lembranças assim, desses eventos, shows, coisas impactantes e inesquecíveis, com certeza. Brincava na rua, não? Não. Isso mesmo, não pode deixar brincar na rua. Não, mas só nós quando éramos pequenininhos, né? O Betinho Fonseca, você brincava na rua também, saltava pipa, peão, bola de gude. Aqui em São Paulo é bulica ou bola de gude? Bola de gude. Jogava bola na rua, vivia com os dedões, as unhas do dedão do pé levantada. Era terrível, né? Vamos lá. Sua adolescência não foi muito fácil, apesar de você ser uma adolescente, alguns anos atrás. Você foi criada num lar evangélico, pauteada pelo seu pai, pela sua mãe, com princípios evangélicos, mas há um momento na sua adolescência que você se afasta. Esse afastamento que você teve foi devido a quê? A influência de amizades na escola, a escola foi muito daí, praticamente tudo daí, a internet bastante. Foi aí que a influência acabou sendo muito maior do que toda essa influência que eu tinha a vida inteira, na escola, na igreja, a semana inteira. E acabou sendo esse resumo na escola. Você era uma adolescente ativa na igreja que você frequentava, antes de se afastar? Sim. Quais atividades você fazia, desenvolvia? Eu já participei do Ministério da Dança. Estava sempre fazendo alguma coisa, limpava o banheiro da igreja, estava sempre participando, eu sempre era, até porque os meus pais sempre foram muito ativos, então eu, consequentemente, também. Vitória, por que as amizades, de repente, da escola se tornou mais significativa para você do que a sua amizade ou as amizades que você tinha dentro da igreja? Foram mais fortes a ponto de atrair você e causar um afastamento do contexto da igreja? Para mim, o que eles tinham a me oferecer era mais legal, era mais divertido, então acabou me atraindo muito mais. Uhum. Dentro dessa atração que, através da amizade, era te oferecido, o que eram essas atrações? Que tipo de atividades eram feitas? Aonde você começou a conviver? Sua realidade na igreja, familiar pautada pelo evangelho, na igreja, uma realidade totalmente oposta daquilo que você começou a viver. E como era essa vida fora, afastada da igreja? Na escola que eu comecei assim, porque na escola tinha amigas que levavam bebida lá na escola, então foram lá, elas me ofereciam bebidas, e aí elas falavam, tem um menino ali. E aí, então começou bem nisso. E até então eu ficava com um medo por causa dos meus pais, porque eu sabia, falei, não vou estar agradando eles. Mas era tudo escondido, assim, na escola. E eram essas coisas, assim,
comuns do mundo que elas me ofereciam bastante. Quantos anos você começou? Você tem 16, esse período foi na sua adolescência, começou com o quê? 12 anos? Isso, 11, 12. 11, 12 anos. Seus pais perceberam alguma diferença no seu comportamento? Não. O cheiro da bebida alcoólica, alguma coisa também não? O que você fazia para disfarçar? Eu não sei, eu tentava fingir que nada estava normal, mas eles não percebiam, eu enganava bastante eles. Uhum. Eram bebidas destiladas, assim, vodka, whisky? Não. Não, cerveja? Não. Não. E que tipo de bebida era que eram oferecidas? Era essas bebidas baratas. Ok. Quando seus pais souberam dessa situação, como eles lidaram com isso? Eles ficaram super decepcionados. E... Abre um parênteses, seu pai é bravo? É. Betinho, você não tem cara de bravo. Ó, esquece aquele pedido que eu fiz aí para você para participar da banda Juízo Final. Descobri que você é brava. E a dona Raquel não tem cara de brava, não. Ela é? Ixi, manda no Betinho também? Não. Não? Então tá bom. Como eles lidaram com essa situação? Eles lidaram super bem. Eles me foram super amigos, mesmo sem eu merecer essa amizade toda. Mas eles tentaram me entender, eles conversavam muito comigo. E eu enganava eles, eu não contava para eles porque eu ficava com medo de que eles fossem me julgar. Uhum. Mas foi completamente o contrário, apesar de eles ficarem super tristes e sempre citando a Bíblia e falando que não é isso que eu aprendi na igreja. Mas eles sempre foram muito amigos mesmo. Você conversou com eles e expressou tudo que estava vivendo ou eles descobriram? Eles descobriram. Como descobriram? Através de alguma coisa, assim, cheguei num horário que não devia em casa e aí isso foi motivo de você vai ficar de castigo, vou pegar o celular. Aí pegava o celular, via as conversas e aí descobria tudo. Dentro disso, você é muito novinha ainda, mas experimentou a depressão, né? Qual foi o fator principal que você julgaria que teve essa enfermidade? Que eu julgo a depressão como uma doença. Sim. Então, qual foi o fator principal que você começou a desenvolver a depressão? A primeira vez foi quando meus pais acabaram descobrindo uma dessas, que pegaram meu celular e descobriram. Eu fiquei com um peso, assim, gigante. Eu fiquei, preciso voltar, mas eu não conseguia. Eu era presa no pecado. E então começou daí. E aí eu tive tratamento, parei, mas uma pessoa que tem depressão uma vez, ela tende a ter várias outras vezes. Então foi isso que aconteceu. Mas a primeira vez, eu acho que foi causada por isso. Quais foram os sintomas da depressão que foram fortes em você? Tinha vontade de fazer nada. Era acordar e ficar... Isso desenvolveu com quantos anos? 14 anos? Isso, por aí. E aí, acordava, ficava sem ânimo nenhum para nada. Não tinha algo que me fazia ficar animada. Minha mãe falava, vamos fazer alguma coisa. Eu não queria, não tinha vontade de fazer. E eu ficava triste porque eu via que minha mãe, meu irmão, meus pais estavam tristes porque eles queriam me ajudar. Só que não tinha como, nada que podia me deixar animada, feliz, com ânimo ou com esperança. E na escola, como era o desenvolvimento dos estudos? Havia ânimo para estudar? Parou os estudos? A vida seguiu normal? Não, na escola não. Mesma coisa, até talvez pior. Suas amigas, elas percebendo isso, o que elas diziam para você? Eu disfarçava para elas. Até porque, mesmo se elas percebessem alguma coisa, tenho certeza que não fariam nada. Eu sei que, posteriormente, você vem ter um confronto com Deus, que você colocou isso no seu release. Antes de falar desse confronto que Deus ele vem sobre sua vida para te trazer um despertamento e você voltar à realidade da comunhão com Ele, nesses períodos que você teve de desenvolver a depressão, havia algumas situações no contexto espiritual de uma manifestação de Deus, seja por uma palavra, um louvor cantado do ministério ou de outro ministério que te tocava, que causava uma sensibilidade a você? Sim, sim. Uma experiência que você tenha tido nesse período assim, com alguma canção ou uma palavra ou alguma coisa que tenha acontecido? Sim, num evento do Juízo Final, eles estavam cantando o Espírito Santo
que é uma música muito linda e forte, eu me identifiquei bastante. E eu fui lá na frente, eles falaram, que vem aqui na frente. Aí eu fui, mas sem querer, porque minha mãe estava filmando e aí ela me empurrou um pouquinho mais para lá. E eu falei, vou ir lá, mas foi sem querer. E uma pessoa foi lá na frente e começou a falar, Deus usou ela para falar comigo. Glória a Deus. E falou coisas assim que ninguém sabia. E essa foi uma experiência assim, acho que foi minha primeira experiência mesmo com Deus, que eu nunca esqueci. Saber que Deus estava de olho em você. Sim. Isso é bom. Se sentiu amada? Com certeza. Glória muito. a Deus. As pessoas que sofrem de depressão, Vitória, vivem tristes, ansiosas ou ansiosas e com vazio persistente. O que você diria a essas pessoas nessa manhã? Porque eu tenho certeza que temos vários internautas, talvez até adolescentes como você, que estão nos assistindo agora. Qual a mensagem você deixaria para essa pessoa que se levantou hoje ou nem se levantou, ela está triste, ela está ansiosa e com um vazio persistente, porque são sintomas da depressão. Você sentia esses sintomas? Sim. A tristeza, você mencionou, ansiedade também. Sim. E um vazio persistente, parece que nada supria ou encaixava dentro de você, essa lacuna. Sim. Qual a mensagem você deixaria para eles? Bom, como você disse, esse vazio realmente ele bate bastante e infelizmente a gente acaba ficando numa necessidade de preciso achar algo para preencher esse vazio. Mas então, e nisso, como no meu caso, eu acabei procurando no mundo para preencher esse vazio e acabei me decepcionando, acabando com a minha vida desse jeito. Mas o único que pode preencher esse vazio é Jesus. Não importa aonde a gente possa procurar. Só Jesus pode preencher esse vazio. E quando a gente fica nesse estado, vem muito na nossa cabeça que nós não somos nada, que nós não vamos conseguir, que é pra gente realmente morrer e que Deus nos abandonou. Mas Ele não nos abandonou. Ou você fala, não escuto mais a voz de Deus. Mas Ele continua falando assim com você. Às vezes é que você parou de ouvir, mas Ele continua assim falando com você. Porque Ele é um Pai presente e Ele jamais te deixaria nesse momento difícil. E eu tenho certeza que Ele vai te salvar disso, assim como Ele me salvou e Ele me tirou dessa escuridão. Glória a Deus. Você está percebendo, querido internauta? Você pai, você mãe que está nos assistindo nessa manhã, uma realidade presente dentro de um contexto de uma família saudável, cristã, genuína e de repente vivendo essa realidade. Isso é algo comum e nós precisamos estar alertas. Nós precisamos buscar em Deus sempre uma orientação para sabermos conviver com esta realidade. Que a experiência desta família Fonseca, que a experiência da Ana Vitória possa ensiná-los e nos ensinar lições valiosíssimas para que nós possamos, com o coração aberto, estar cuidando dos nossos adolescentes. É muito comum, Vitória, as pessoas não mais encontrar cores na vida quando estão depressivas, né? Sim. A vida para ela começa a ser sem nenhum tipo de interesse, porque todas as manhãs são acinzentadas, né? São cinzentas, na verdade, porque ela perde o prazer da vida. O que ela deve fazer? Essa pessoa que está perdendo o prazer da vida. Você já falou a respeito de Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele entra, muda como mudou a sua história e você daqui a pouquinho vai mencionar. Mas quais outras atitudes as pessoas que sofrem por isso, principalmente adolescentes, devem fazer? Bom, com certeza procurar uma ajuda profissional, mas eu, por experiência própria, uma ajuda profissional de um cristão. Glória a Deus. Porque eu já conversei com uma profissional cristã e outra não. E a outra não cristã falou assim, eu falei de Deus que eu me sentia sozinha e ela falou assim, mas você não acha que Deus tem muita gente para cuidar? Então, às vezes, alguém que é para ser bênção na nossa vida, acaba nos afastando de Deus. Sim, sim. Então, eu recomendo muito você procurar um profissional, mas que seja cristão. E estar próximo de pessoas que você ama, porque apesar dos apesares, eles continuam nos amando e faz muito bem. Apesar da gente não sentir às vezes, porque eu não sentia nada.
eu não sentia vontade de fazer nada e não sentia, às vezes não sentia nem amor, mas me sentia amada. Então, isso faz muita diferença. E não desistir de tentar, de levantar e não, hoje eu vou fazer alguma coisa, hoje eu vou... De não desistir de tentar, mas insistir muito, todos os dias. Vitória, na escola você teve algum contato com algum tipo de religião mística, algum tipo de... Não. Alguma ação espiritual? É muito comum isso nas escolas, na faculdade. Teve algumas amigas, amigos que tinham algum tipo de prática com feitiçaria, alguma coisa nesse sentido? Não, naquela época não, mas hoje sim, tenho pessoas próximas de mim que têm contato com outra religião. No contexto místico, né? Sim. Na minha época, isso é a minha época, há muito tempo atrás, né? Havia aquela, não era uma brincadeira, era algo místico mesmo. A pessoa colocava o copo e começava a invocar alguns espíritos, e eu nunca participei disso, graças a Deus. Primeiro que era medroso, e segundo que temor a Deus também. E eu sei que hoje existem outras práticas de feitiçarias, até jogos místicos também, dentro das escolas, né? Graças a Deus que não é o seu contexto. Como hoje você lida com amigas ou amigos seus que vivem com essa mesma realidade que você enfrentou? Bom, desde que eu comecei a andar com Jesus de verdade, praticamente todas as minhas amizades se foram. Então, eu sou uma pessoa sou bem família, estou sempre com a minha família. Então, eu não sei te responder porque eu não passo muito por isso, não tenho muitos amigos. Amém. Você tinha dificuldades para dormir, para se alimentar? Sim. Teve algum tipo de prática assim com anorexia, bulimia? Nunca nada disso, né? Por causa da depressão, você também teve o hábito de automutilar-se, né? Até chegou o suicídio. Como começou essa prática de automutilar? Ou de automutilar-se? Eu sentia muitas coisas, eu queria falar muita coisa, só que não tinha com quem eu falasse, até porque, como eu disse, eu não conseguia falar para os meus pais, não conseguia desabafar com eles. Então, eu não tinha com quem falar. E eu achava que Deus não me escutava. Então, eu comecei a ficar sentia um peso e eu precisava descontar em alguma coisa. E quando eu passei estava fazendo terapia, a profissional disse que é comum, quando a gente passa por isso, a gente sentir uma necessidade de descontar em alguma coisa. Tem pessoas que descontam isso comendo muito, ou não comendo nada, ou se cortando, que foi o meu caso. Então, eu comecei a me cortar e eu descarregava me cortando. Então, os cortes foram um hábito mesmo, tenho marcas até hoje. E foi por isso, começou assim. Você usava faca, gilete? Usava de tudo, tudo que pudesse cortar eu usava. Os seus pais, quando perceberam isso, como eles lidavam com essa situação também? Porque eles viam os cortes, você não tinha como esconder. Sim, mas eu tentava esconder. Tentava. Eu não tenho muitas lembranças assim, mas eles não sabiam o que fazer. Até porque eu também não sabia o que fazer. E eu tentava muito esconder deles, muito. Eles viam um pouco. Qual era a sensação quando você estava se cortando? Essa sensação, ela amenizava algo dentro de você? Talvez. Eu me sentia mais aliviada. Porque eu não sei por que disso, que a gente faz isso quando passa por isso. Mas eu estava descarregando aquilo, então eu me sentia... Para mim, vou respirar, mas... Vitória, você acredita que essa situação, ainda que tenha sido uma questão, a depressão, como eu falei, eu entendo que é uma doença que precisa ser tratada. Sim. Mas você a julga também como uma ação espiritual? Você entende que foi vítima de uma ação espiritual também? Não, mas eu sei que sim, eu acredito nisso sim. Mas no meu caso, não. Além da depressão, o que leva a pessoa a ter essa prática? Por exemplo, a falta de afetividade é para chamar a atenção? Bom, tem pessoas que fazem sim para chamar a atenção. Mas não para chamar a atenção, mas assim... está passando por algo difícil e quer ajuda, não sabe como pedir ajuda, então acaba fazendo isso e deixa assim para as pessoas verem.
Mas a maioria das pessoas fazem isso porque realmente não é por pedir, chamar atenção, mas é porque elas realmente precisam de ajuda. Dentro do estado depressivo e aquilo que você estava vivendo, é muito comum as pessoas terem percepções falsas. Elas não se darem conta da realidade. Diante disso, eu não tenho dúvida que você sempre foi amada pelo seu pai, até pelo contexto que eu vejo da sua família, pela sua mãe Raquel, pelo seu irmãozinho. Mas você sentia a ausência da afetividade? Não. Sempre se sentiu amada? Sempre me senti muito amada e abraçada. Amém. Atitudes de afeto dos seus pais que trazia um acalento, trazia uma satisfação na sua alma e te fazia refletir para pensar, eu preciso parar com essa automutilação, eu preciso parar com essa vida que eu estou levando. Quais tipos de atitudes deles, mesmo eles sem saberem, que eram práticas deles contínuas dentro de uma normalidade que fazia você refletir? Bom, a firmeza dos meus pais na igreja, eu via fotos dos eventos do meu pai, ele fazendo o que ele gosta de fazer, e eu falava, desde criança eu cresci nisso e eu sei que o meu lugar é aqui. E eu ficava triste porque meu Deus, eu podia estar com meu pai fazendo isso. Ou qualquer coisa assim, o dia a dia, eu vendo eles, como eles eram comigo, e eu só pensando, não mereço esse tratamento, sabe? De carinho, muito carinho. E, vem aqui, assistir um filme, e eu ficava, meu Deus, eu não mereço esse carinho todo. E eu ficava pensando, isso me fazia pensar bastante que não vou deixar eles felizes quando eles descobrirem. Uma lembrança assim que você tenha do seu pai chegando de algum evento e você esperando ele em casa, de repente você não possa ter ido, junto da sua mãe, mesmo que de repente ainda o Isaac não estivesse, que seja marcante dentro de você. Tem alguma lembrança? Eu não sei, não me lembro, mas com certeza tem muitas. Um presente que você tenha ganho do seu pai ou da sua mãe, também que tenha sido marcante para você. Alguma lembrança? Meu irmão. Que bonito! Pessoal, eu esqueci do Momento Love, tem que ter um Momento Love. Você já viu seu pai fazendo um Momento Love para sua mãe aqui? Não. O que você não mostrou? Todas as vezes que ele vem aqui, Raquel, nós fazemos o Momento Love. Ele faz a declaração de amor para você, sabia disso? Você já assistiu alguma, não? Que legal. Ele é romântico? Ei, Jesus, melhor ficar quieto, falar nada não, né? O Momento Love é quando nós paramos... O Momento Love é quando nós paramos e você vai fazer um resumo. Geralmente nós fazemos isso com casais. De repente, eles já são casados lá há 50 anos e ele resume os 50 anos em 1 minuto, expressando a gratidão por esses 50 anos, fazendo um resumo e fazendo a grande declaração de amor. Eu quero te deixar a oportunidade de você fazer um Momento Love, olhando para a sua família, resumindo esses 16 anos de muita história, mais do que tem gente que tem 50 anos, não viveu o que você já viveu, né? Então, você resumindo esses 16 anos dessa família Fonseca tão importante na sua vida e fazer a declaração de amor para não ser injusto para cada um deles, tá bom? Por favor. Maestro Celso Luiz, som na caixa, fundo musical e tudo, fique à vontade. Não tenho palavras, estou sempre fazendo cartas em dias especiais, ou não, para cada um, fazendo declarações, abrindo meu coração e expressando minha gratidão, sem merecer, eu mereci esse carinho. E eu quero, com certeza, ser igual a vocês. Quero ser uma mãe igual a você. Ser um foco. Quero ser amorosa como você. E uma verdadeira mãe. E só agradecer a essa amizade de todos vocês. Eu sou muito privilegiada, porque eu sei que existem muitas pessoas da minha idade que não têm essa amizade, essa intimidade com os pais que eu tenho, de poder contar qualquer coisa, de me sentir confortável para contar qualquer coisa, de o meu melhor amigo ser meu irmão, de meu melhor amigo ser meu pai, minha melhor amiga ser minha mãe, e eu me senti super satisfeita com isso. Eu não preciso de
de nada, de mais nada, porque eu tenho a minha família e eu sou próxima à minha família e eu tenho a Jesus que me presenteou com essa família. Então eu queria dizer que eu amo muito vocês e que eu valorizo vocês e esse privilégio que é ser filha de vocês e ser sua irmã. Glória a Deus, aplausos. Glória a Deus. Eu segurei as lágrimas hoje. Eu também. Eu choro. Eu choro até com aquele filme lá do friozinho lá da baleia. Eu choro. Nós temos um comentário da Sebastiana Lima. Você conhece? Ah, é minha avó. É, sua avó. Mande um abraço para ela. Um beijo, vó. Ô, vó, tudo bem? A nossa querida irmã Sebastiana Lima, ela diz: Deus te abençoe, minha neta querida. Amém. Para você levar adiante esse resgate que Deus fez na sua vida. Obrigado, vó Sebastiana Lima, pela sua participação aqui na Manhã Manda Aqui. Para você que sintonizou agora e está aqui conectado conosco, eu estou recebendo aqui a Vitória Fonseca. Ela é filha do nosso querido Betinho Fonseca, da Raquel, a irmã do Isaac, que manda em casa, estou sabendo. E é uma satisfação muito grande, porque ela tem essa história de vida maravilhosa, quer dizer, delicada, mas com a transformação do Evangelho maravilhoso, que o Evangelho entrou e modificou a história de vida dela, mesmo na sua adolescência. Isso, ela tem 16 anos, esse processo se deu há pouco tempo atrás, começou aos 12 anos de idade, ela sofrendo de depressão, com a prática da automutilação e você teve 2 tentativas de suicídio. Como foi a primeira? Só antes de responder essa pergunta, eu esqueci de mencionar, eu tenho outro irmão. Ah, tem outro irmão? É que ele não está aqui. Opa! Eu tenho outro irmão mais velho e, como eu já fiz toda a declaração, com certeza vale para ele também é um grande amigo meu e um parceiro. E se você está vendo isso, eu também te amo muito. Ah, que legal. Como ele se chama? Vitor. Ô, Vitor, um abraço para você também, é muito bom. Deus te abençoe. Amém. Quantos anos o Vitor tem? Ele fez 24. Opa, 24 anos. Deus abençoe você também. Então, vamos lá. Antes de falar dessa tentativa, a primeira que você teve, do suicídio, você chegou a participar daquele jogo Baleia Azul? Não. Você teve amigos ou amigas que participaram? Que eu me lembre, não. Algumas pessoas que fizeram isso. Isso foi muito comum algum tempo atrás. Em 2017. Exatamente, sim. As pessoas se automutilarem dentro dessa atividade que chamavam de jogo de baleia azul, né? E como foi a tentativa da primeira vez que você tentou? Bom, eu acho que eu tive uma crise... Você tinha quantos anos? Tinha 11. 11. 11 anos? Jesus. Não, eu tinha 12. Mas mesmo assim, 12 anos, irmãos. 12 anos. Uma vida inteira pela frente. Sim. Eu tive uma crise de ansiedade e eu fui no banheiro, eu tava maquiada, tava toda borrada de maquiagem, que eu chorei, e eu me olhei no espelho assim, e eu fiquei olhando assim, eu falei, fiquei pensando, aonde eu vim parar, né? Longe de tudo que eu aprendi, que era para eu estar na igreja, seguindo os princípios bíblicos, não era para eu estar aqui, desse jeito. E eu orei, eu falei, Deus, me ajuda, porque eu nem sabia o que falar para Deus. Eu falei, só Deus, me ajuda, porque eu não quero ter que tirar a minha vida. Mas a única coisa que veio na minha cabeça foi, se mate. E eu fiquei pensando bastante. E eu olhei assim no espelho e eu falei, vou fazer. E aí eu cortei, eu fiz um corte mais fundo. E depois disso, eu não tenho lembranças assim. Eu só sei que do outro dia que eu dormi, mas eu não tenho mais lembranças depois do que aconteceu. Quando seus pais souberam disso? Eu não me lembro. Eu acho que falei para eles, mas eu não me lembro. Mas realmente não me lembro. Ok. Nessa manhã, então, com ela aqui, a Ana Vitória Fonseca. Tem mais um nome, né? Ana Vitória Lima da Fonseca. Aí, Ana Vitória Lima da Fonseca, conhecida como Vitória
Fonseca, na Manhã Manda Aqui, uma adolescente, 16 anos apenas, nos edificando, e pense, irmãos, nos edificando, porque ela vai contar da mudança e da transformação de vida que o Evangelho fez na vida dela e a estrutura familiar e a ajuda de um profissional também. Mas imagina, 12 anos de idade, com um futuro imenso pela frente. Depois, se houver possibilidade, o diretor Celso, eu gostaria de ouvir o Betinho ou a Raquel também, para dar uma palhinha sobre isso, se houver possibilidade de um bastãozinho para eu conversar com os pais também. Mas eu tenho certeza que você vai se emocionar com o confronto, como ela diz, que o Espírito Santo fez na vida dela. Agora são 10 horas e 57 minutos na capital paulista, nós vamos ao intervalo e já voltamos já. Agora na capital paulista são 11 horas. Você está na Manhã Manda Aqui ao vivo da Igreja Brasil para Cristo. Aqui no Manda Aqui é a casa de oração para todos os povos. Eu com a Vitória Fonseca e ela contando a sua história de vida com apenas 16 anos. Nesse primeiro período que você passa, qual a importância da sua família nesse processo? Bom, eles estarem perto, com certeza, porque faz repensar sobre vale a pena sim ficar aqui, porque quando a gente passa por isso vem esses pensamentos de suicídio. Então, eles simplesmente por só estarem perto faz pensar, me faziam repensar que vale a pena sim ficar e viver muitas coisas com eles e dar orgulho e alegria para eles. Glória a Deus. E qual a importância também, você já mencionou, a respeito de um profissional que seja cristão? Porque você foi um profissional que não foi cristão, não generalizando, mas ele já puxou o tapete ali dizendo, né? Então, qual a importância de um profissional e como foi o seu tratamento com esse profissional para te ajudar nesse primeiro período? Sim. Bom, eles, até então, até eu passar num profissional, eu queria muito entrar nessa área. Mas aí eu conversando com ela, me olhando nos olhos, ela já sabia de praticamente tudo. E aí eu vi e falei, nossa, muito difícil, eu não quero mais. mas a importância de falar, simplesmente só por falar. Não contando tudo, detalhes, mas falar me fazia bem. E eu até então, eu sempre fui muito tímida, então eu era bem presa, assim, eu ficava, mas e se ela contar para os meus pais? Mas faz toda a diferença, não porque ela vai me dar algum conselho muito bom, mas porque falar, e ela também me fazia repensar algumas coisas. Mas e se você fizer diferente? E para mim, pelo que eu aprendi, essa é a importância. Quando você desabafou para os seus pais, qual foi a sensação? Alívio? Porque eles acabam descobrindo, sim, né? Aí você tem que contar. Talvez você não tenha contado tudo logo de cara, mas com o decorrer do tempo, pela amizade que você tem, já dá para perceber que você abriu para ele todas as coisas. Quando você colocou tudo para fora, como foi a vitória, a sensação na sua alma, nas suas emoções de colocar tudo para fora e falar a verdade para os seus pais? Eu fiquei um pouquinho com medo, porque sei lá, né? Eu falei, meu Deus, não sei. Mas com certeza eu fiquei aliviada. Falei, não estou escondendo mais nada, eu não vou esconder mais nada. Eu não contei tudo assim de uma vez, né? Foi assim, aos poucos. Mas foi uma sensação de alívio, assim, porque eu tinha um peso, né? Eu ficava muito preocupada. Meu Deus, tô escondendo muitas coisas dos meus pais. Então, eu fiquei muito aliviada de ter contado para eles. Nessa primeira fase, você está bem? Quanto tempo você ficou com uma estabilidade tranquila, até que, de repente, você tem uma recaída? Sim. Essa recaída é por uma tentativa de um abuso contra você. Sim. Né? Até chegar a essa questão dessa tentativa, desse abuso, que volta a todos os sintomas novamente na sua vida, quanto tempo você ficou tranquila, já que você poderia dizer, eu estou bem? Poucos meses. Poucos meses? 3, 4, 5? Uns 2, 3. 2, 3 meses. Aí, quantos anos você tinha quando teve essa tentativa de abuso contra você? Eu tinha 13.
13 anos? 13 anos. Ô, meu irmão, puxa vida, 13 anos de idade. Que história, viu, Vitória? Dentro disso, nesse tratamento, 2, 3 meses se passa, aí por essa situação, volta todas essas coisas acontecerem novamente dentro de você. Como foi lidar com o sentimento depressivo de novo, a automutilação de novo e a segunda tentativa do suicídio? Bom, foi muito pior do que a primeira, porque além de todos os sintomas que eu tive antes, eu tinha também uma culpa. Eu também não contei para os meus pais que eu passei por isso. Então, eu tinha uma culpa porque eu queria falar para eles, mas eu não sabia como. E eu tive uma culpa porque eu achava que a culpa seria minha. Então, foi muito pior. Eu ficava sem saber o que fazer. Eu não sabia lidar, até porque eu era muito nova, então eu não sabia o que fazer. Eu falava, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou ficar bem de novo? Então, a esperança, não tinha esperança nenhuma, até porque eu falei, já passei por tudo aquilo, me recuperei e agora de novo, fiquei sem esperança nenhuma. Então, foi muito pior do que a primeira vez. E nessa segunda fase, você tem a prática da automutilação também? Eu mencionei, mas não. Na segunda fase não. Era só a depressão e a tentativa de novo de tirar a sua própria. Mas sempre vinha na minha cabeça, assim, eu queria. Eu me esforçava para não me cortar, mas eu sentia vontade de me cortar. Você já se sentia, ainda que tenha sido uma situação mais forte, mas você se sentia com mais forças para enfrentar essa situação? Não. Não, menos. Me sentia mais fraca ainda. Mais fraca ainda. E como vai o processo para que você consiga sair dessa situação? Antes de dizer como foi esse processo, para que você consiga sair dessa situação agora, nesse segundo sintomas ainda mais forte ainda, eu gostaria que você falasse para os adolescentes que estão nos ouvindo. Adolescentes que já foram vítimas de abuso, não só abusos físicos, existem os abusos morais, autoritários, que acabam refletindo na personalidade e às vezes destrói totalmente a adolescência e a vida da pessoa. Qual mensagem você teria para dizer para esses adolescentes que são vítimas ou foram vítimas de uma situação parecida com a sua? Bom, primeiro que a culpa não é nossa, nunca será, e quando a gente passa por isso vem muito na nossa cabeça. A culpa é minha, não devia ter feito isso, foi culpa minha. Mas a culpa não é sua e às vezes a gente pensa que Deus não se importa com essas áreas da nossa vida, que Deus ele tem, assim como falaram para mim um dia, que Deus tem muita gente para cuidar e tem mais coisas para resolver. Mas Ele é um pai presente, Ele é um pai de verdade. Ele não vai descartar essas situações e sentimentos que a gente passa. E Ele continua com a gente. E Ele, assim como Ele curou o meu coração, porque eu ficava perdida, eu era perdida, até com essa situação, com a situação da depressão também. E Ele curou o meu coração, eu tive a oportunidade de perdoar essa pessoa e eu tenho certeza que Ele vai fazer muito melhor na sua vida também. Glória a Deus, aleluia. Amém. Você fala muito bem, viu? Glória a Deus. Obrigada. Pregadora, eu tô sabendo já, a agenda tá cheia já. Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua vida. Então, 2 meses depois, essa situação ocorre, vem os sintomas novamente. Antes de você ser confrontada pelo poder do Evangelho, a importância novamente do profissional nessa segunda fase e da sua família. Bom, nessa segunda fase não tive ajuda de um profissional e então foi bem mais difícil também por isso. Mas a da família também continuou sendo a mesma coisa, ele está sempre comigo, eu lembro uma lembrança assim perfeitamente da minha mãe chorando na minha cama porque ela queria que eu saísse de lá. Ela, não sei, vamos sair, fazer alguma coisa. E eu falava, mãe, não tenho o que fazer, eu não tenho vontade de fazer nada. Então, essa é uma lembrança que me marca até hoje muito, porque ela chorando, querendo me ajudar, e não tinha o que fazer. Eu falava, mãe, não tenho o que fazer. E ele sempre comigo. Então, foi muito difícil, mas sem ele seria muito mais difícil. Então, talvez eu nem estaria aqui. Deus de olho em você, com os olhos em você. Sim. No entanto, você falou de um show que você foi com seu pai, estava lá na frente, toda aleluiada, chega alguém e diz uma palavra profética para você. Sim. Nesse segundo processo, o Espírito de Deus vai começar a confrontar você.
ele vai começar a falar com você. Como é que foi esse processo, então, para você sair desse mundo que estava cercando você, tentando destruir sua vida, Sim. tentando acabar com a realidade sua? Como foi, então, esse processo? Bom, depois dessa depressão estendida bastante, que durou bastante, e eu até então me recuperei e ia para conferências, como eu estava sempre na igreja, mas tinha alguns cultos especiais que eu sentia algo diferente. Eu falava, não, eu preciso parar, eu vou voltar. E aí parava, mas durava só uma semana, ou um pouquinho mais ou menos, e eu já voltava para o mundo que eu era. E aí eu tive uma depressão de novo, e aí essa foi também difícil. E aí depois disso, depois de uma decepção, eu falei, quer saber, eu não quero mais saber, eu vou me jogar. E eu descartei, assim, Deus, porque eu falei, Deus não me escuta mais. Ele permite tudo isso na minha vida. Então, esses pensamentos malignos que vêm na nossa cabeça, de que realmente Deus me abandonou. Então, eu me convenci daquilo. Eu falei, Deus me abandonou, então eu não quero mais saber disso. Eu vou me jogar no mundo sem pensar em ninguém, em Deus, nos meus pais. E aí foi aí que as bebidas, as festas foram ficando mais sérias, foram ficando comum. Eu falava para minha mãe, para os meus pais que eu ia na casa de uma amiga. Eu não ia para casa de uma amiga, eu ia para algum outro lugar. E aí, depois disso, teve um dia que, mais uma vez, meus pais pegaram meu celular e descobriram que eu estava fazendo essas coisas, estava indo a festas. E a decepção, dessa vez, a decepção deles me tocou muito. Do meu irmão pequenininho, ele nem entendia muito e ele ficou decepcionado comigo. Eu fiquei pensando, falei, até quando vai ser assim? Até quando eu vou me arrepender, ficar uma semana perto de Deus e tal, mas eu desvio de novo. Eu não queria ficar assim, vivendo assim, até porque vivendo desse jeito, onde eu vim parar? Então, eu não queria, eu falei, meu Deus, e aí eu fiz uma oração assim, que eu não fazia há anos. Falei assim, Deus, foi uma oração sincera, foi de coração. Falei, Deus, eu não sei o que eu faço. Me ajuda, porque eu quero voltar, mas eu não te escuto, eu não te sinto. E aí que veio um confronto, assim. Seu lugar não é aí. O que você está fazendo aí? Até porque quando eu era criança, Deus usou uma pessoa para falar de uma promessa a minha vida, do meu chamado, que a gente nunca esqueceu. Não usou só uma pessoa, ao decorrer da minha vida usaram várias pessoas falando desse mesmo chamado. E Deus me confrontou assim, e o seu chamado, eu te chamei para fazer isso, o que você está fazendo aí? Você ouvia a voz de Deus falando dentro de você? Sim, e foi isso que eu falei, não, agora não tem mais desculpa. Deus falou comigo, eu senti Deus e eu vi que Ele me confrontou. Ele falou, o que você está fazendo aí? E foi dali que eu falei, não quero mais saber. E foi simples, pode parecer assim, difícil, até porque eu estava muito presa no pecado, na prática do pecado. Mas foi simples assim, porque eu me apaixonei assim por Deus. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei encantada. Eu falei assim, não quero sair nunca mais. E eu realmente não saí nunca mais. Depois dessa decisão, porque é visível que você teve uma decisão, uma atitude e resolveu se restabelecer e restaurar diante de Deus com esse confronto de Deus, Ele dizendo para você que Ele tem um plano na sua vida, tem um chamado na sua vida. Como foi você entrar de novo na igreja e qual foi a visão que você teve? O que te marcou? De repente uma mensagem, um louvor? O que foi um diferencial para você nessa nova fase na sua vida? Foi tudo bem diferente, até porque eu cresci na igreja, mas os meus olhos, eu via, a minha visão da igreja era diferente. Eu não queria estar lá, eu achava chato, eu achava muito rigoroso. E aí eu fui com outros olhos, com olhos assim de querer estar lá, de ver o pastor pregando e falar, meu Deus, encantada, sabe, aprendendo e ouvindo louvores. Então, assim, foi uma sensação de primeiro amor, assim, me apaixonei demais. Então, foi muito diferente. E todo culto ou todo dia que era uma experiência com Deus,
me marcou muito. Você chegou a ir a algum encontro com Deus, uma revisão de vidas, alguma coisa assim? Sim, fui a um encontro com Deus há 5 anos atrás. E como foi a experiência lá? Foi inesquecível, com certeza. Foi ali que eu decidi me batizar. Ah, que bom. E aí, mas depois que me batizei, que veio acontecendo todas essas coisas, eu penso em me batizar de novo. Amém. Mas foi nesse encontro com Deus que eu decidi me batizar, que foi com certeza inesquecível, até porque tinha parentes meus nesse encontro com Deus, e isso também fez ser inesquecível. Depois que você tem esse restabelecimento com Deus, sua família olhando para você e dizendo, uau, ela está aleluiada é cheia de Deus, cheia da glória do Senhor. Como foi para você ver os olhos dos seus pais brilhando? Não que não estivessem antes, mas eles estavam lutando, o amor é o mesmo, né? Sim. Porém, essa sua nova postura em relação à vida, como a sua família reagiu a isso? Nossa, eles ficaram... Meus pais sempre falando, nossa, tô super feliz de fazer algum post, fazer algum vídeo. Ai, vai lá ver o vídeo que eu fiz, que eu postei. Eu sempre faço, até hoje, né? E eles, diferente assim, eles ficam super felizes. E eu não sei como eles se sentem de verdade, mas eu sei que eu, vendo isso, eu me sinto incrível, assim, vendo que eu lutava, eu queria sair daquele mundo, eu queria dar orgulho para os meus pais. E hoje eu consigo fazer isso, então eu me sinto muito bem. Você é feliz hoje? Com certeza. Estou sempre postando vídeos. E em alguns comentários as pessoas fazem, nossa, vai pro mundo que você vai ser bem mais feliz. Nossa, mas vai viver. E mas eu posso afirmar sim, que hoje eu posso afirmar que eu sou a pessoa mais feliz do mundo, não porque eu ganhei alguma coisa, mas porque eu reconheci que Jesus sempre esteve comigo, eu reconheci que Ele é a minha vida, a razão da minha vida. Glória a Deus. Falar em vídeo, nós temos um aí, podemos colocar, pessoal? Temos um vídeo da nossa querida Vitória e vamos aproveitar posteriormente ao vídeo, vamos colocar algumas fotos também. Aí, enquanto eles vão colocar as fotos, à medida que for aparecendo, você pode mencionar sobre elas também, tá bom? Tá bom. Então vamos no vídeo primeiro. Por que eu uso 2 alianças sem ao menos namorar? Essa aliança é a aliança que eu tenho com os meus pais, uma promessa que eu fiz para os meus pais perante Deus, de que eu iria perder minha virgindade dentro do meu casamento. E essa segunda aliança é a aliança que eu tenho com meu marido, sem ao menos conhecê-lo. Eu espero assim, né, por ele, gente. Com vontade de chorar já, ó. Me emocionou toda, gente. Meu maior sonho é casar. E meu futuro marido está vendo esse vídeo. Tá aqui, tá? Estou esperando rigorosamente por você. Espera por mim. Glória a Deus. Amém. Que lindo. Qual a importância disso? Hoje você, com esse encontro com Deus, de se posicionar e se guardar para o seu esposo. Esse vídeo deu mais de 1 milhão de visualizações. Uau. E a maioria das pessoas me julgando, com certeza, porque acharam isso loucura. Muitos me chamaram de louca. Mas eu quero ser igual a Jesus. E Jesus, Ele é santo. E eu quero imitar a santidade dele por completo, não só no que me convém, eu quero imitar por completo, por mais que seja difícil. Então, a Bíblia não me fala que eu devo usar uma aliança, mas eu acho que é uma representação muito bonita da minha espera pelo meu futuro marido, de que eu estou sendo fiel a ele sem nem conhecer ele. Eu não saio por aí ficando com outras pessoas, ou namorando, ou me contaminando com o mundo, porque eu escolhi esperar por ele. Então isso significa que mesmo sem conhecer, eu tenho uma aliança com ele. E eu decidi isso, não vi ninguém, meus pais não falaram para fazer isso. Eu decidi também ter uma aliança com eles, de que realmente eu só vou perder minha virgindade dentro do meu casamento. E eles não falaram, você tem que fazer isso, faz isso. Eu que decidi isso, eu falei, não, eu vou fazer isso porque eu quero imitar a santidade de Jesus por completo. Glória a Deus. Vamos ver as fotos? Vamos colocá-las, por favor? Aí onde é? Pode comentar sobre isso. Essa foto foi tirada semana passada, sábado passado, que meu pai ministrou na igreja Família Batista, isso, né? E ele me deu uma pequena oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Que legal, o paizão e a filha. Pai coruja. Que legal. Sou fã do seu pai, viu? Olha o Isaac. Ei, Isaac, você tá famoso. Olha aí, ó. Que legal.
Aí é na sua casa? Aí é na casa da minha avó que tá assistindo. Ô, vó, o que a avó faz de gostoso? Ah, tudo, né? É, um bolinho gostoso ela faz? Faz. Opa, aí é a família. Que delícia, hein? Família preciosa. O que representa para você, Vitória, esse momento com a família assim, visto que outrora você não tinha mais, não tinha prazer, e tão bonito ver esse momento, parece que vocês estavam no piquenique ali, fazendo Isso, piquenique. é. O que representa para você isso? Ah, tudo, né? Me fazia esquecer que eu estava passando por um momento difícil. Com certeza, a família é o mais importante. Aí é a igreja que vocês frequentam, a igreja do Nazareno. Uhum. Como se chama seu pastor? Além do pastor aqui Betinho Fonseca, né? Como se chama seu pastor? Bom, ele da igreja do Nazareno de Osasco se chama Pastor Júnior. Uma qualidade da sua igreja. Bom, eu e minha família, nós estamos por um processo, por uma transição. É Brasil para Cristo, manda aqui. Brasil para Cristo, manda aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer o Brasil para Cristo? Com certeza. Aí, pronto. Ok. Essa foto, olha aí que bonitona. É do seu Instagram, das suas redes sociais? Isso. Aproveite e fale um pouquinho como as pessoas podem encontrar você nas redes sociais. Bom, eu costumo sempre falar sobre as minhas redes sociais, até porque é o único... Eu não tenho oportunidade, assim, com meu pai, que teve a oportunidade de viajar ao Brasil com o ministério dele, não tenho essas... Te falei, né? Eu era criança, já estava cantando Maria, Maria. Então eu não tenho essas oportunidades, então a única coisa que está ao meu alcance são as redes sociais, e que é o que tá todo mundo, né? Tá todo mundo lá. Então eu sempre falo sobre a importância, porque eu tô sempre postando vídeos, eu coloco textos, tem pessoas que sempre mandam uma mensagem de acordo com base na minha história, pedindo ajuda, porque passaram pela mesma coisa. Então é lá que eu faço a obra de Deus. Então eu faço isso no meu Instagram. Eu baixei também o TikTok, eu não gostava muito, mas eu baixei porque eu falei, bom, tem muita gente lá, eu falei, eu vou falar lá também. É uma ferramenta, isso mesmo. E foi lá que esse vídeo deu 1 milhão de visualizações. Então, meu Instagram é de Fonseca Vitória. E é lá que eu tô sempre mais lá. Eu foco muito mais lá em estar sempre falando sobre o que aconteceu comigo, sobre o amor de Deus e pregando o Evangelho. Glória a Deus. Tá aí, ó, TikTok, Vitória Fonseca 9. É o endereço. Instagram, @defonsecavitória. E o Facebook, Vitória Fonseca, deixa eu ver, SOS? Ok, que legal, bacana. Você pode encontrá-la nas redes sociais e levá-la também à sua igreja para testemunhar. Não é só para os jovens e adolescentes, não. Há muitos pais que precisam ouvir o testemunho da nossa querida. Você disse que era tímida, né? E agora nas redes sociais eu vi ali o vídeo que você colocou, bem desinibida, extrovertida. Hoje você tem esse papel importante também de estar evangelizando nas redes sociais e pregando a palavra de Deus. Como você mesmo mencionou, algumas amigas da época, amigos da época, sumiram. Sim. Porém, quando você encontra alguém lá atrás do passado e eles olham para você, é você mesmo? E essa mudança, como é a reação deles? Bom, ontem mesmo, uma menina da escola que nunca gostou de mim, que até fez coisas contra mim, comentou, ela falou assim, nossa, a gente era da mesma escola e só agora que eu fui te reconhecer. Mas a maioria, assim, não recebi ainda, não recebi esses comentários, Mas eu creio que, assim como meu pai tem muitas dessas histórias de no passado, pessoas que não gostavam dele e hoje, né? Muitas histórias. Impossível alguém não gostar do Betinho? O Celso Luiz levantou a mão lá. Oh, meu Deus do céu. Oxa. O que representa hoje a palavra de Deus para você, Vitória? Tudo, né? A gente, sem a palavra de Deus, a gente não sabe como viver. E eu vivo de acordo com ela. Hoje a gente vive num tempo em que viver de acordo com
a Bíblia, viver de acordo com o que Deus manda é errado, é um absurdo, é crime. Mas independente disso, até porque, como eu disse, desse vídeo, a partir desse vídeo eu comecei a ter mais visualizações, então eu comecei a falar mais, me posicionar, até porque eu falo assim, eu quero pregar o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é você pregar sobre amor, sobre fé e sobre o pecado. E falar sobre o pecado hoje é complicado, as pessoas não querem aceitar. E então eu fui alvo de muito julgamento, muito. Mas eu vivo de acordo com a palavra. E a Bíblia mesmo fala que nós não vamos agradar. E nosso papel realmente não é agradar as pessoas, é agradar a Deus. Então, se eu estou agradando a Deus, vivendo de acordo com a Bíblia, tá tudo certo. Glória a Deus. Nesse processo que você teve, decorrer depois desse encontro com Deus, dessa restauração e restabelecimento da sua vida espiritual, uma experiência ímpar que você tenha tido com o Espírito Santo. De repente no seu quarto, de repente num culto, num lugar que você estava com seu pai. Bom, tive muitas experiências, mas um dia eu estava na minha casa e eu via demônios na minha casa. E eu não entendia por quê. E aí eu orava, falava para Deus arrancar, e arrancava. Só que no outro dia, de noite, voltava. E eu falava, não é possível. O que está acontecendo? Tem alguém mandando? O que está acontecendo? E eu orava e isso durou muito tempo. Até que um dia, meus pais saíram e eu fiquei sozinha em casa. E aí eu coloquei um louvor e aí eu comecei a cantar o louvor e eu fechei os olhos. E quando eu fechei os olhos assim, eu vi, é como se não existisse a minha casa. Era como se só tinha uma multidão de demônios. Eu vi umas 5 centímetros do meu rosto. E eu entrei em pânico. Eu fiquei com medo. E aí eu sentei no sofá assim, fiquei encostada na parede para eu poder ver tudo. E eu orei, eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? O que é isso? E por que eu não me sinto segura com o Senhor? Porque eu sei que o Senhor está comigo, mas o que é isso? Eu não entendia. E aí, até porque desde muito nova, acho que com a idade do meu irmão, ele tem 7 anos, eu tive experiências no mundo espiritual, mesmo muito nova, então eu ficava com medo. E aí eu vi assim, isso me marcou bastante, porque eu vi uma multidão de demônios assim. E eu não sabia, eu orava e não acontecia nada. Até que eu coloquei uma música que chama Cadeias Quebradas, não sei se você conhece. Uhum. E eu não orei assim, Deus, tira esses demônios naquele momento. Eu só falei sobre que há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. E aí eu comecei a andar pela minha casa falando que há poder no nome de Jesus. E eu fechei o olho de novo e não tinha mais nada. Louvado seja Deus. E isso me marcou muito, porque eu não orei, eu falei assim, você tem que sair. Eu simplesmente falei o nome de Jesus. Amém. Esse nome é sobre todos os nomes. Há o nome de Jesus. Jesus Christ, Yeshua, Hamashia, Jesus. Esse é o nosso Deus. Que bênção, que bênção. Querida Ana Vitória, seu nome é profético? Você acredita que Vitória tem tudo a ver com a sua vida, com a sua história? Com certeza, desde quando eu nasci. Não era nem por estar aqui. Minha mãe teve uma gravidez complicada quando eu nasci. Ou era para ela ter morrido ou eu ter morrido. Então, logo quando eu nasci, já faz sentido o Vitória. Glória a Deus. Podemos cantar aquele louvor? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Glória a Deus por isso. Muito bom tê-la aqui. Vitória, qual a mensagem você deixaria para os internautas e principalmente para os adolescentes que vivem e ainda não têm um encontro com Jesus, a mesma experiência que você viveu no passado? Bom, assim como vinha muito na minha cabeça que Deus me abandonou e que o mundo seria mais legal e que você vai acabar se esquecendo que você está passando por isso, mas você estar no mundo e viver ali, infelizmente eu sou um testemunho de que não é legal, você não vai ser feliz nunca, porque a verdadeira felicidade não está aqui no mundo, mas está em Jesus. E o que eu tenho a dizer é que Jesus, ele morreu por você, ele morreu de amor por você. E alguém que morreu por amor a você, te abandonaria só porque você está passando por uma situação difícil? Com certeza não. E ele está com você sim, basta você falar. Você falar, Deus,
Eu quero, porque eu queria voltar para Deus, mas eu era presa. E Ele já estava trabalhando e eu nem sabia, eu não via. Então Ele está sim trabalhando. Basta você crer. Quando Jesus estava Ele fazia milagres, Ele não falava assim, olha, você está passando por uma situação difícil, ou você merece esse milagre. Não, Ele falou assim, você tem fé? Então, basta você ter fé. E Ele está assim com você, e Ele é nosso amigo. Tudo que nós precisamos está nele. Ele é o único que pode preencher esse vazio que nós sentimos. Aleluia, assim como Deus veio e pegou a Vitória, Deus vai te pegar, internauta. Deus vai te dar um trato, Deus vai mudar a sua vida. Aquilo que aconteceu na vida da Vitória pode acontecer na sua. Ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Vitória, que Deus faça a sua voz profética na nossa nação, que você impacte sua geração e outras gerações, e que Deus te leve além das fronteiras para contar aquilo que Deus realizou e está realizando e vai realizar muito mais ainda na sua vida. Amém? Eu vou convidar a família, podem vir, não tem problema, pode ser, Celção, e eu quero que você, internauta, olha, vem a família aqui, e eu quero perguntar para eles como foi lidar com essa situação toda. Eu sei que já são 11 horas e 30 minutos e o diretor já está no meu ouvido, mas eu gostaria que os internautas conhecessem essa família maravilhosa. Eu vou chegar um pouquinho para cá. Vem cá, Betinho, senta aqui, ó. Senta aqui do ladinho. Aqui do ladinho, aqui, ó. Isso, senta aqui. Isso, aqui está a Raquel. Aqui está o Isaac. Isaac, é você que manda em casa, hein, Isaac? Oxa, bem. Betinho, é muito bom tê-lo aqui. Eu brinco, mas eu tenho uma admiração muito grande por você, e você sabe disso. E eu falo do fundo do coração. Eu não sou igual o Celso, não. Eu sou sincero. Não que o Celso não seja. Melhor consertar aqui. Mas como foi lidar com tudo isso? Na verdade, pastor, mesmo eu cresci dentro da igreja também, já contei minha história algumas vezes aqui. E eu não tinha passado por isso, né? Eu não passei, não tinha nenhum irmão, nenhum familiar que passou por essa situação. E mesmo a gente ter crescido na igreja, ela ter crescido na igreja também é uma situação totalmente diferente para a gente. Então, assim, o nosso inimigo, né? Ele trabalha para tirar o nosso foco Nós estamos à frente da guerra ali, né? O pastor, o ministro de louvor, ele quer mexer com aquilo que é precioso, para que a gente também não... que a gente meio que perca o nosso foco, que é ministrar a palavra de Deus através da música, no caso do juízo final. Então, assim, eu vejo isso como algo que realmente o nosso inimigo queria me desestruturar, ainda mais sendo líder do ministério de evangelismo, né? Mas graças a Deus que ele conseguiu nos ajudar para que a gente pudesse também, porque a gente até então, eu não sabia, eu não via, né? Eu só, às vezes, de madrugada, eu tinha que levar no hospital. Eu falava, mas o que está acontecendo? Eu ficava bravo, pastor. Eu ficava bravo, era 1h da manhã, ela me chamava, a Vitória não está passando bem. Mas não está passando bem, como assim? Aí tinha que tirar 10 carros, morava num prédio, tinha o manobrista lá, 10 carros, demorava 1 hora para tirar carro, chegava bravo o médico, não, ela não tem nada. Como assim? Quer dizer, ela tinha tomado algum remédio, tinha tomado alguma coisa, e aí quando eu descobri tudo, eu falei, meu Deus... Então você que é pai, você que está de repente aí achando, eu estou na igreja, está tudo certo, às vezes você não sabe o que teu filho, o que tem ofereceram para ele na escola, na rua, os amigos do prédio, você não tem ideia às vezes. Fiquem de olho, fiquem preocupados sim, por mais que às vezes ele está dentro da igreja, pastor, está dentro da igreja, mas está vendo coisas que não é para ver, buscando coisas que não é para ver. Não estão imunes. Exatamente. Estão expostos, porque aí está o mundo, e o mundo jaz no maligno. Exatamente. Mas assim, desde pequeno, como ela disse aqui, pastor, na verdade ela tinha, em várias ocasiões que o juízo final foi ministrar, Deus usou profetas para falar. Eu lembro até hoje que ela disse aqui, um profeta, um pastor que eu sei que é itinerante, viaja o mundo inteiro aí, ele olhou para ela e falou assim, ela é sua filha? Nessa época o Pipoquinha, né, que era o nosso baixista, o Pipoquinha é o Celcinho sabe o que eu estou falando aí, um dos 3 maiores baixistas hoje do Brasil, considerado no mundo inteiro. Ele foi meu baixista, ele estava comigo nessa época, tinha 16 anos. E Deus usou esse profeta que ele falou assim, você aí, Deus me falou que é você que sustenta a tua família, né? E realmente naquele momento o baixista que sustentava a família inteira com o dom que Deus deu para ele. E ele olhou para ela e falou para Vitória, falou assim, ela é autodidata e ela vai fazer coisas que vocês
Vocês têm ideia do dom, daquilo que Deus tem para a vida dela? Então, assim, ela vai muito mais longe. Eu falo para ela, se eu viajei 4 vezes o território brasileiro tudo, ela vai muito mais além do que eu fui, pastor. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Amém. Só que o nosso inimigo não quer que ela chegue lá. Já no parto, de alguma maneira, tentando atingir a dona Raquel, né, dona Raquel? E por isso o nome Ana Vitória, porque foi uma vitória tanto para ela como para a senhora. Ela é uma vitória desde quando nasceu. Amém. Dona Raquel, dona, com todo respeito, eu sei que ela é jovem, né? Mas assim, qual conselho a senhora daria para os pais? Pais que estão vivendo situações parecidas com aquela que você e o Betinho enfrentaram. Então, assim, na verdade, ela sempre foi minha princesinha, né? Até hoje eu falo, ela é minha menina moça. E eu não imaginava que estava acontecendo isso, porque ela sempre foi tranquilinha dentro de casa, calminha, sempre foi meiguinha. Então eu nem imaginava que estava acontecendo isso, mas acho que a importância da gente estar sempre orando pelos nossos filhos. E eu pedia para Deus não deixar nada em oculto. E eu pedia também para Deus livrar ela de falsas amizades. E do nada, assim, eu comecei a descobrir coisas que, para mim, foi um baque, que acabou, assim, até atingindo, assim, o meu casamento. Eu não imaginava isso. A minha menina, a minha princesinha, está acontecendo isso com ela, ela está fazendo essas coisas. Então, assim, realmente foi muito difícil ver também ela do jeito que ela estava, e eu não tinha o que fazer. Eu tentava e eu não conseguia. Muito difícil, muito doído. E então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre orando pelos nossos filhos, não desistir. Às vezes pode ser que está perdido. Não está perdido. Para Deus nada é impossível. Às vezes falam, não, esse daí está perdido. Não está perdido. Para Deus nada é impossível, e para tudo Deus tem um propósito. Então eu acredito que foi permissão do Senhor ela passar por isso. Através da vida dela, do testemunho dela, ela vai alcançar vidas. É verdade, glória a Deus por isso. E como é vê-la, a princesinha agora, toda feliz, compartilhando o evangelho do reino, fazendo essa dupla aliança com Deus, com a família. Como enxergá-la agora nessa nova criatura que ela se tornou em Cristo Jesus? Eu fico muito feliz, e eu vejo o amor de Deus na nossa vida. Glória a Deus. O cuidado de Deus, o amor dele, através da vida dela, né? Dessa restauração. Ela é tão nova, né? Ter vivido tudo isso, verdade, e ela está desse jeito. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Agora a pergunta que não quer calar. O Betinho dá muito trabalho? Qual a música do Juízo Final que a senhora mais gosta? Sonhos de Deus. Como que é o Sonhos de Deus, Betinho? Eu não sou boa para cantar. Dá uma palhinha aí. Ixi, vai lá. Aquele negócio, né? Eu perguntava ao baterista, né? Assim. A Sonhos de Deus foi uma música que foi feita num evento que nós fomos fazer, num ensaio para um evento chamado Don't Stop, né? Um evento muito grande, numa juventude da Igreja da Graça. Nós tínhamos uma amizade muito boa lá com a juventude, né? Era mais de 50 mil jovens no Brasil inteiro, e nós juntávamos essa galera para a gravação de um DVD todo ano. E aí, no ensaio, Deus deu essa música, Sonho de Deus. E ela é uma música que realmente nós vivemos o sonho de Deus. Glória a Deus. Né? E eu estou enrolando para me tentar lembrar aqui. Não, tudo bem. Enquanto você lembrei. Lembrou? Isaac, você quer falar, Isaac? Ele quer falar. Fala aí, Isaac. É bom ter a sua irmã aí do ladinho. Você a ama. Fala pra gente. Você ora na live, a gente faz live todo dia de oração, e ele ora todo dia. Conta aí pra gente, Isaac. Convida o pessoal meia-noite todo dia, fala. Sempre meia-noite a gente tá fazendo a live no Instagram. No Instagram. Orando, falando da Bíblia, falando das situações dela, como ela era. E aconteceu, tem muita coisa, a gente fala muita coisa boa lá. Glória a Deus, amém. Em qual canal? No TikTok? No Instagram. No Instagram, todo dia ok.
Glória a Deus. Agora seu pai lembrou da letra aqui, ao vivo na Manhã Manda Aqui. Se você ainda não ouviu o Betinho Fonseca cantando, ele vai cantar aqui ao vivo a música Sonho de Deus. Ele que é fundador e baterista do Juízo Final. Vamos lá, ao vivo. Na verdade eu não vou cantar porque é melodia, gente. Então na música a gente só fala que eu vou viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu fiz uma propaganda eu vou viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Vou realizar. É isso aí, gente. Mas lá no nosso canal no YouTube tem essa música, Sonho de Deus. Ela é muito bonita, pastor. Então você que ainda não conhece o nosso canal no YouTube, Juízo Final Oficial, por favor, vai lá, se inscreve e você já vai poder ver o clipe dessa música. Inclusive nós tocamos ela aqui, na live aqui. Falando nisso, o Celcinho tem que convidar a gente de novo. Verdade, pra gente fazer uma live aqui de novo, né, Celcinho? Celso, por favor. Ô, Celcinho, vê aí, Celcinho. É verdade, Celso. Ô, Celso, já que ele se convidou, põe fundo musical pra mim, aquele, Momento Love de novo. E o Betinho vai fazer um Momento Love pra sua família. Olha aí, ó. Agora. Olhando nos olhos da digníssima, depois na filha e depois no filho, expresse a sua gratidão por essa família preciosíssima na sua vida. Sabe o que podia fazer também depois, pastor? Fazer ela fazer, porque só eu, ó, entendeu? Ela também tem que fazer. Calma aí, vamos lá. Bom, eu quero deixar aqui registrado nesse vídeo, mesmo porque a minha sogra tá escutando lá em casa. Mandar um abraço pra sogra, né? Porque teve um programa que eu não mandei, aí a esposa ficou, você não mandou pra sogra. Né? Deixar aqui meu carinho também pela minha sogra, que é uma ótima... realmente eu tive sorte, né? Tive sorte. Sua segunda mãe. Eu chego lá, ela já me oferece aquele cafezinho. Olha que bênção, né? Meu sogro também, mandar um abraço pra eles. Que legal. E dizer assim, eu sou apaixonado por vocês. A minha vida mudou depois que realmente eu entendi, né? Que eu fui pai, que eu tenho família, que eu tenho filhos. E eu amo vocês. E minha vida realmente tomou outro rumo depois que vocês apareceram na minha vida. Primeiramente, minha esposa, né? Há 18 anos atrás. E aí depois veio a Vitorinha, que já era a promessa de Deus. Aí veio o Isaac. O Vitor, na verdade, ele já tinha 5 anos quando a gente se conheceu. Mas com 5 anos, ele tem 24 hoje, eu criei ele esses 20 anos, né? E eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer através da nossa vida. E a vitória vai muito mais longe. Muito mais longe. Amém. E deixa eu te perguntar, calma aí, volta aqui o microfone, cara. E quem foi que chegou chegando? Você ou a Raquel? Fui eu. Você deu uma olhadinha? Como é que foi? Conta aí pra gente. Eu nessa época, nós éramos da Renascer, né? E aí eu sempre tocando no louvor, nos cultos da Renascer, e ela tava lá embaixo, assim. E aí eu tava à procura, né? Jacó segurou o anjo, você segurou a Raquel. E não deixou fugir. E aí já chamei ela Ela vai falar a verdade, ó. Na primeira semana eu já falei, vou casar com você. Não foi? Foi profético, amém. Raquel, seu momento love agora, com fundo musical e tudo pra sua família. Começando olhando nos olhos do seu maridão. Então, a minha família é tudo pra mim, né? Meus filhos são um presente do Senhor. Mandar um beijo pra minha mãe também, que ela tá vendo. Amo a senhora. E eu louvo a Deus pela família que Deus me deu, né? Graças a Deus, assim, em casa é tudo tranquilo, né? Ele é tranquilo, graças a Deus. E a gente, graças a Deus, a gente vive bem. Glória a Deus. Dificuldades, né? Sempre tem. Isso. Mas a gente, graças a Deus, a gente vive bem. É verdade. Glória a Deus por isso. E a família de vocês, como exemplo, para nossa sociedade evangélica, para a sociedade brasileira, e que, assim como o Betinho, a senhora, a nossa querida irmã Vitória, o Isaac também, né, Isaac? Vai pregar entre as nações. Deus use e abuse da vida dessa família Fonseca. Amém. Abençoadíssima. Eu quero aproveitar e mandar um abraço, né, para os nossos irmãos que estão interagindo conosco através das redes sociais. Tá aí o pastor Ricardo Andrade, Betinho cantando, é um ótimo baterista. Eu tenho que concordar com ele, né, pastor? Eu tenho que concordar com ele. Um abraço, pastor. Nós temos a participação também do pastor de Caraguatatuba, lá do litoral norte. Caraguatatuba é litoral norte, não é isso? De São Paulo. Ele que é pastor do nosso querido pastor Joel Estevanato, pastor Milton Carvalho. Ele está dizendo o seguinte: estou orando para Deus me ajudar a perdoar o apresentador desse tão relevante programa, pois eu compartilho e só citou meu nome uma vez. Pastor Milton Carvalho,
Pastor Milton Carvalho, Pastor Milton Carvalho, Pastor Milton Carvalho, Pastor Milton Carvalho. Agora já citei várias vezes. Amo o Senhor, prazer tê-lo conosco. Quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos irmãos Jubraque de Pernambuco, os nossos irmãos jubraquianos. Um abraço. Sueli Gomes, Vicente Antunes, Célia Regina da Igreja Brasil para Cristo de Mirante, aqui em Arujá, São Paulo, Geraldo Edilson Antônio, Ana Menezes da Silva, Iris Adriana, Pastor José Marques da Igreja Brasil para Cristo, do Parque Cruzeiro, aqui na cidade de São Paulo, Heloísa Sanches, de Marília, Marilda Santos, Joel de Santana, da Igreja Brasil para Cristo de Vila Albertina, aqui também na cidade de São Paulo, Fabiola Faria, Ana Letícia, Maria do Carmo, Fernando Correia, de Jundiaí, Diaconisa Rosa Luciana, Flávio Luciano, Sebastiana Lima, opa! José Roberto de Oliveira, Gemerson Miguel, o Tom, Pastor Flávio Pedro, da Igreja O Brasil para Cristo de Palmares, em Pernambuco, Paulo Henrique Souza, Pastora Magnólia Braz, da Igreja Brasil para Cristo Cruz das Almas, na Bahia, Áurea Walter Cor, Pastor Ricardo Andrade, Sérgio Francisco, Pastor Milton Carvalho, Pastor Milton Carvalho e Pastor Milton Carvalho, Naira Alves, Michele, Alexandre Alves, da Igreja Nova Jerusalém, Adriana Cristina, da Nova Brasilândia do Oeste, em Roraima. Isto. Um abraço para todos vocês que interagiram conosco. Não esqueça de compartilhar a nossa programação, marcar pessoas, seguir a Vitória nas redes sociais, o Juízo Final. E a dona Raquel tem também já um canal nas redes sociais? Tem, no Instagram. No Raquel Instagram. Cristine Fonseca. E o Isaac também? O Isaac ainda não, ele usa da Vitória. É isso aí, Isaac, ainda é muito novo ainda. Deus abençoe a todos vocês, agradeço a presença dessa família Fonseca, em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores sênior Joel e Leonor Estevanato. Você quer o Brasil para Cristo ou não? Sempre, com certeza. Da nossa equipe da Manhã Mandaqui, que sempre contando com carinho aqui, dedicados de uma forma voluntária a Mandaqui Online, a você que está na sua casa, seu local de trabalho, aonde quer que você esteja, nosso agradecimento. Ficamos por aqui. Deus abençoe, a paz do Senhor e até amanhã.